Tá bom, pode gravar. Beleza, show. E vamos esperar as pessoas entrarem um pouquinho. Bom estar aqui com você, Rodrigo. A gente ainda não começou oficialmente, mas a gente já está batendo papo aqui, né? Claro, há um tempinho já. Muito bom. Muito bom, Alice. É bom estar aqui com você. Normalmente como professora, agora como ajudante na palestra, né? Moderadora. Estou ficando chique. Moderadora. Você nem reparou, né? Não, eu reparei, juro que reparei. Bom, a gente já estamos começando, já estamos com os participantes, já temos 12 participantes, já estão começando a entrar, o pessoal vai entrando. Sei que você divulgou bastante lá na Vetex, o pessoal está aqui. Bom, olha aí, o pessoal já está dando saudações para você. Pessoal da Vetex, do Consulting Club. Muito bom. Galerinha, está todo mandando aqui. Beijo, boa tarde para todos. Estou aqui passando para você, tá? Vou explicar para o pessoal como é que vai funcionar. Vocês podem mandar mensagens para a gente, tá? Né? Tem na barra de ferramenta, né? Para vocês utilizarem ali, para vocês conversarem com a gente, é um chat específico para vocês conversarem com a gente. A gente abre aqui as perguntas. O Rodrigo combinou comigo o seguinte: durante toda a apresentação, vocês podem mandar pergunta que a gente vai respondendo, né? No QA aqui, tá? Então, vocês podem mandar, eu faço a pergunta, o Rodrigo responde durante todo o processo. Ok, pessoal? Tranquilo? Ih, gente, tem gente de Belém do Pará, coisa boa! Ricardo Pinto, fala, Ricardo! Muito bom, essa galera aí muito boa. Olha, tá todo mundo mandando aqui um monte de beijo aqui. Bom, pessoal, a gente vai começar então, né? 2 minutinhos já, a gente já pode começar. Queria agradecer. Tá bom, então vou compartilhar aqui minha tela. Beleza, queria agradecer a presença de todos, né? A nossa equipe, a equipe da Vero Solution, o Thiago que está aí nos bastidores. Fala, Thiago, obrigada. Toda a equipe Vero que está fazendo essa nossa feira acontecer. Também agradecer a nossa equipe de TI da UFRJ, né? Da Escola Politécnica, especificamente da Escola Politécnica, né? A área do STI. Agradecer a nossa equipe de comunicação, a nossa equipe de designer, né? O Douglas fez nosso material todo, super lindo, inclusive da Vetex aí ajudou vocês também, né, Rodrigo? Então, assim, o Douglas foi incansável. Obrigada, Douglas, também a nossa equipe de projeto, o Victor, a nossa diretoria da Escola Politécnica. Deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém. Nossa equipe de comunicação eu já falei. E queria agradecer a Flux Consultoria, que nos ajudou a transformar tudo isso aqui em realidade, fazendo toda a ponte com os nossos patrocinadores. E agora, nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores. E hoje, que luxo, estamos com a Vetex, nosso maior patrocinador, nosso patrocinador master, né, da gente aqui. Então, agradecer muito o apoio todo que vocês têm dado para a gente, né, essa parceria. E também a todos os outros nossos patrocinadores e apoiadores, né? Temos aqui empresas que estão com os estandes na nossa plataforma, visitem, porque tem lá conteúdo para vocês, né? Interação com as empresas, né, que estão aqui com a gente, com os... Como eu posso dizer assim, com as empresas que estão para fazer o processo seletivo direto, porque tem o CIE, a CIA de Talentos também, então vale a pena vocês entrarem ali e tirarem as dúvidas sobre a questão de estágio, de emprego, de trainee. E também temos vagas na Flux Consultoria, né? A gente deixa lá 60 vagas aí para o próximo processo da Flux, né? Muito bom. Então, Rodrigo, eu vou passar para você a palavra. Muito bom estar aqui com você, Rodrigo. Fera, já mandei para você no WhatsApp que a carreira é brilhante, eu estou aqui só, né, de camarote assistindo as suas conquistas e muito feliz por isso, tá? Bom, você pode compartilhar. Obrigado, Alice. Os compartilhamentos para a gente começar aqui. Queria avisar... Tá bom. Não, em primeiro lugar, queria só... Queria avisar a todos também... Pode falar. Queria avisar a todos e todas que essa palestra vai ser gravada, vai ficar na playlist nossa lá da Escola Politécnica e provavelmente, se a Vetex também quiser, a gente joga lá o link para vocês, tá bom? Obrigada a todos. Boa, beleza.
Queria primeiro agradecer a Maria Alice, a Poli como um todo pela oportunidade. Acho que em nome da VTEX a gente sempre gosta de participar desse tipo de situação. A gente valoriza bastante o contato com o meio universitário e o contato com jovens talentos, que acho que é o caso da maioria que está aqui. Então, eu queria já começar falando basicamente sobre o que a gente vai conversar. Primeiro, vou me apresentar bem rápido, falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Ainda sou universitário, como a maioria de vocês. Depois vou falar um pouquinho sobre a VTEX, porque é uma empresa que a maioria das pessoas na FRJ já ouviu falar da VTEX, mas pouca gente consegue entender de fato o que a VTEX faz. Não é um modelo de negócios tão simples. Então, explicar com um pouquinho de detalhe sobre o que a VTEX faz, como é que a VTEX funciona. Depois falar sobre a carreira na VTEX, oportunidades para o pessoal que está aqui. E, por último, algumas dicas para o processo seletivo. E depois a gente abre para dúvidas. Mas, se vocês quiserem perguntar ao longo da palestra, como a Maria Alice falou, fiquem super abertos. Ela vai sinalizar e aí a gente vai respondendo ao longo do caminho. Mas, então, vamos lá. Eu entrei na FRJ em 2017 para cursar engenharia de produção. Eu ainda estou cursando, me formo no que vem. E no segundo período eu entrei no FRJ Consulting Club. Eu sempre valorizei bastante o aspecto acadêmico da faculdade, mas ao mesmo tempo eu gostava de me envolver com outras oportunidades, outras experiências. E eu fiquei quase 2 anos no Consulting Club, foi bastante tempo. Eu fui membro, depois coordenador. E é uma oportunidade que eu indico para caramba, principalmente para quem está no começo de faculdade. Eu acho que é uma coisa que vale muito a pena. E depois, no futuro, quando você estiver aplicando para processos de estágio, se envolvendo com outras oportunidades profissionais, esse vai ser o tipo de coisa que vai fazer muita diferença. Fiquei no Consulting Club por 2 anos e no último período de Consulting Club eu entrei no Instituto Reditos, que é uma ONG formada por alunos e ex-alunos da FRJ, com o objetivo de construir um fundo patrimonial para aprimorar a experiência educacional da faculdade. Eu sou membro do Reditos até hoje. Hoje eu sou líder da área de engajamento digital. E em 2018, 19.2, eu comecei a estagiar. Eu entrei na Miro, que é uma empresa de consultoria, e depois eu fui para a McKinsey em 2020.1, 6 meses depois, para fazer um estágio de verão. São 2 empresas de consultoria, e no meio disso eu participei do Desafio Tetrix, que é o desafio universitário da VTEX. Eu não sei quem aqui já ouviu falar, mas esse ano ele foi, inclusive, ganhou o prêmio de maior desafio universitário do mundo, ganhou o prêmio do Guinness. Foram 72 mil participantes esse ano, então um desafio muito grande, é uma porta de entrada muito legal para a empresa. Foi assim que eu conheci a VTEX, foi assim que a VTEX me conheceu também. Então, desde já, eu já deixo essa recomendação para vocês participarem, porque de fato abre muita porta. E depois que eu saí da McKinsey, do meu estágio de verão, eu entrei na VTEX para trabalhar com Product Marketing. A ideia inicialmente era ficar 3 meses até eu ir para o meu intercâmbio, mas por conta da pandemia, por conta de todas as situações, eu acabei ficando, estou quase 1 ano na VTEX e tem sido uma experiência incrível. Eu gosto muito da empresa, acho que é uma oportunidade fenomenal e eu queria compartilhar mais sobre a VTEX para vocês se engajarem também com essa oportunidade e todas as possibilidades de carreira que existem dentro da VTEX. Então, eu comecei primeiro slide eu coloquei, né, como é a carreira no unicórnio, e a VTEX ela se tornou o mais recente unicórnio brasileiro. Eu não sei se todo mundo conhece o conceito de unicórnio, mas é uma startup, uma empresa que recebe um aporte financeiro que faz com que o valuation dela ultrapasse US$1 bilhão. Então, há 2 meses, a VTEX fez com que o valuation dela chegasse a quase 2 bilhões. Então, isso foi bastante noticiado, imagino que o pessoal tenha visto. E agora nós parte de uma das... são mais ou menos 10 unicórnios que existem no Brasil. E aqui apareceu uma mensagenzinha de internet. Então, se vocês não conseguirem ouvir alguma coisa, podem avisar, pode sinalizar, tá bom, Alice? Que apareceu uma mensagenzinha aqui. Mas, então, beleza. A VTEX é o unicórnio e eu acho que isso já indica 2 coisas. Primeiro, é uma empresa muito pequena ainda. Se você for parar para pensar e comparar com as grandes empresas que a gente tem, como comparação até outros patrocinadores do evento, a VTEX é uma empresa enxuta ainda, é uma empresa pequena e é uma empresa que tem um potencial de crescimento absurdo. E acho que isso é uma das coisas mais legais de você fazer a carreira na VTEX, você ter essa oportunidade de construir tanta coisa e criar tanto valor. Então, vou explicar. Primeiro, passar alguns números sobre a VTEX.
A gente tem tido um crescimento muito grande, como eu falei. O crescimento anual da receita foi de 141% no último ano. A gente tem mais de 3 mil clientes ao redor do mundo. Como eu falei, a gente recebeu um valuation de uma rodada de investimento que trouxe um valuation de 1,7 bilhões de dólares. E a gente tem mais de 900 funcionários. Na verdade, esse número já está desatualizado. Essa semana é um número que a gente tem que atualizar quase semanalmente, porque está entrando muita gente. Quando eu entrei, eu acho que eram 600 pessoas, eu entrei esse ano. Então, só para vocês verem a velocidade que a empresa está crescendo, né? E, como eu comentei, a gente tem 3 mil clientes ao redor do mundo e para suportar todos esses clientes, para suportar essa infraestrutura global, a gente tem escritórios em 16 países e, a partir desses 16 países, a gente tem interface com os 45 países nos quais a gente tem clientes. E acho que só um detalhe que vale a pena comentar é que esses 16 escritórios criam uma oportunidade muito interessante para a mobilidade. Então, mesmo que a VTEX não tenha um programa formal para você indicar o seu interesse de mudar de escritório e fazer uma transição para outro país, na prática, a gente está sempre buscando talentos e oportunidades e buscando pessoas em todos esses escritórios. Então, o que acontece com muita frequência é o pessoal mudar de escritório, ir para um escritório mais novo, mais recente, trabalhar com novas oportunidades de negócios nesses outros escritórios. E vale comentar também que a VTEX está ainda num processo de crescimento geográfico. A maioria dos nossos clientes é na América Latina. A gente está expandindo para a Europa e Estados Unidos e ainda tem um mercado muito grande na Ásia que a gente quer começar a explorar. Então, vão surgir mais escritórios, vão surgir novas oportunidades. Então, para quem pensa em fazer uma carreira internacional, acho que também esse ponto super favorece. E agora eu vou tentar explicar um pouquinho o que a plataforma da VTEX faz. Quando a gente fala da Ambev, quando a gente fala do Itaú, é muito fácil de entender o que eles fazem, o modelo de negócios deles, porque são empresas mais estabelecidas, são empresas que têm uma frente B2C muito grande, ou seja, tem contato direto com o consumidor. Vocês que são consumidores interagem com essas empresas. E a VTEX, por outro lado, ela é uma plataforma B2B, ou seja, você como comprador, como cliente final, você não vai contratar a VTEX. Então, a VTEX ela fica um pouco quase que escondida em várias plataformas, em vários e-commerces, e aí a gente acaba, às vezes, não entendendo de fato o que a VTEX faz, não conhecendo o modelo de negócios. Então, basicamente, a VTEX vai conectar a oferta e a demanda no comércio eletrônico de forma geral. Na verdade, nem só o comércio eletrônico, a gente tem expandido para trabalhar com pontos de venda físico, com outras estratégias que englobam o que a gente chama de comércio unificado, criando uma experiência de compra unificada. Então, basicamente, a gente vai ser a plataforma que vai juntar, de um lado, a demanda, que são os consumidores que querem comprar produtos numa loja, querem comprar produtos no celular, querem comprar produtos no site de e-commerce, no marketplace, e do outro lado a gente vai ter a oferta, que são essas empresas que querem vender, que querem ampliar os seus canais de venda, que querem construir novos modelos de negócio baseados principalmente no online, baseados no mobile, e é isso que a VTEX faz. Então, tentando ser mais específico e mais tangível possível. Vou dar um exemplo de um cliente nosso. A Zidog é nosso cliente no Brasil, é um grande cliente, e eles têm um site. Esse site, ele se baseia na infraestrutura da VTEX. Então, a VTEX dá a infraestrutura para a Zidog vai personalizar o site da maneira que eles acharem que faz mais sentido, e esse é o modelo de negócios. Mas quando vocês pensam em site, provavelmente vocês estão pensando na frente da loja, né? No design e na experiência do consumidor ao navegar o site. Isso faz parte do que a VTEX oferece, mas é uma pequena parte, para falar a verdade, porque vocês têm que pensar que quando a Zidog está vendendo um produto, ela não tem que se preocupar só com a interface do e-commerce dela. Ela tem que pensar que quando o cara clicar e finalizar uma compra, isso tem que sinalizar para o sistema de planejamento deles, para o ERP deles, para eles começarem uma estratégia de logística, começarem a movimentar o produto. Todos esses canais têm que estar conectados, porque se o produto está faltando, ele não pode aparecer no site, por exemplo. E aí, assim, super geral, o produto da VTEX é muito grande, existem muitas vertentes do que a gente faz. Estou tentando dar um overview, mas também se vocês quiserem entender com mais detalhes, fiquem à vontade para fazer perguntas,
porque de fato não é uma coisa muito simples. A maioria das pessoas que está na VTEX, incluindo eu, não entende 100% como que o produto funciona como um todo, ou todas as funcionalidades que a gente oferece, porque de fato é bastante coisa. Aqui só trazendo alguns dos nossos clientes, como eu falei, são 3.000 ao redor do mundo e são clientes muito grandes. No Brasil, a gente tem a maioria dos grandes e-commerces operando na VTEX. Existem algumas plataformas que tentam construir toda essa infraestrutura de e-commerce internamente, como é o caso da Magazine Luiza e da B2W, mas o que acontece na maioria das vezes é que para as empresas fica muito caro de construir toda essa infraestrutura do zero. E é uma coisa que não é muito otimizada, né? Se existe uma plataforma que oferece essa camada de infraestrutura para a maioria dos clientes, provavelmente ela é mais eficiente de fazer isso do que você internalizar todo esse trabalho. E aí, por isso, a gente tem a maioria dos clientes aqui no Brasil e está expandindo para outras regiões, como eu comentei. E aí eu queria também fazer um parênteses para falar um pouquinho do VTEX Day. É o maior evento de e-commerce da América Latina. A gente não teve o VTEX Day presencial esse ano, foi online por conta da pandemia. Ele até foi transferido para o segundo semestre, naquela época que a gente achou que a pandemia ia durar 2 meses, mas em setembro ele foi cancelado de vez, o desse ano, para a gente fazer uma grande edição ano que vem. Inclusive, ano passado, o Barack Obama foi palestrante, esse ano tinha um boato que ia ser a Michelle Obama, mas infelizmente isso não foi possível. Só que uma coisa legal do VTEX Day é que a gente aproveita a oportunidade para homenagear pessoas que se destacaram, professores, pessoas importantes de forma geral. E a Maria Alice foi homenageada, professora da Poli, recebeu essa homenagem. Ao lado dela são o Geraldo e o Mariano, que são os fundadores da VTEX. Então, queria aproveitar para parabenizar a Alice pelo trabalho dela. Acho que é um trabalho muito reconhecido, né? Até fora da UFRJ, fora da faculdade. Então, só queria aproveitar para parabenizar. E aí, agora a gente vai para uma outra parte dessa conversa, que é por que seguir carreira na VTEX. Eu vou tentar vender um pouco o peixe da empresa. Eu juro que eu não sou super parcial, mas eu acho que existem motivos muito fortes para vocês se interessarem por essa carreira no digital ou se interessarem por essa carreira na VTEX. E aí, indo de dentro para fora, né? Primeiro pensando por que trabalhar nessa indústria de e-commerce, por que trabalhar nesse setor. E o e-commerce com certeza, uma das maiores oportunidades de negócio dos próximos anos. Tem tido um crescimento muito grande e o potencial ainda é muito grande. Se você olha para a porcentagem de vendas do varejo que acontece no e-commerce hoje, ainda é muito baixa. No Brasil, isso antes da pandemia estava em torno de 3%. Claro, agora aumentou, mas ainda é um número muito baixo se você comparar com o varejo como um todo. Então, as oportunidades de crescimento desse mercado são imensas. E dentro desse mercado de e-commerce, a gente tem a VTEX como líder de infraestrutura para o comércio eletrônico. E quando eu falo líder, eu não estou falando líder porque eu sou da VTEX, eu quero falar bem da VTEX, é porque, de fato, existem relatórios, existem empresas que trabalham fazendo pesquisa sobre sistemas e sobre ferramentas, e essas empresas, elas indicam quais são as principais empresas de cada mercado, de cada indústria, de cada ramo, e a VTEX foi, de fato, sinalizada como líder mundial na infraestrutura para o comércio eletrônico. Então, a gente está muito bem posicionado, tem crescido muito, e, sinceramente, não consigo enxergar outra empresa que nos próximos anos vá crescer tanto que a gente tem crescido. E aí, por último, a gente já falou da indústria, já falou da empresa em si, e, no fundo, o que falta também da gente falar são as pessoas e o ambiente que você vai trabalhar, e eu acho que isso é provavelmente o ponto que mais me surpreendeu sobre a VTEX. Eu já tinha tido outras experiências profissionais, eu já tinha trabalhado em outro tipo de empresa, outras indústrias, mas a cultura que existe na VTEX é uma cultura muito forte, é uma cultura de pessoas muito unidas e pessoas muito alinhadas em relação a um objetivo. Acho que isso é uma coisa que motiva muito todo mundo a trabalhar. Você chega lá, no caso, eu estou trabalhando remoto por enquanto, mas você chega para trabalhar e você não sente um fardo por estar fazendo isso, você está muito alinhado com o propósito do seu trabalho e você faz isso ao lado de gente muito boa. Então, eu já esperava que todo mundo fosse muito bom, mas quando eu entrei, quando eu conheci meu time, eu acho que eu fiquei mais surpreso ainda, porque, de fato, o nível das pessoas é muito alto e isso é uma coisa que te estimula a ser melhor, a entregar bem. E esse ecossistema
que a Vetex cria, essa cultura de pessoas motivadas e alinhadas, isso só reforça os outros pontos, né? É por essas pessoas e por essa cultura que a gente tem crescido tanto, e por essas pessoas e essa cultura que nos próximos anos eu vejo a Vetex tendo um crescimento maior ainda. Como eu falei, eu tentei não ser parcial, mas acaba sendo impossível, porque, de fato, é uma empresa muito legal. E aí eu queria aproveitar para trazer algumas fotos do escritório. Eu nunca conheci ele enquanto eu trabalhava na Vetex, porque eu entrei em março, e desde lá foi tudo remoto. Mas eu participei do Desafio Tetrix ano passado, e foi no escritório do Rio, foi nesse escritório aqui. Então, queria deixar algumas fotos para vocês verem como é que esse escritório é, porque, sendo bem sincero, eu nunca estive num escritório como o escritório da Vetex. Não parece um escritório, parece uma cobertura super chique, um apartamento super chique. Esse é o hall que a gente faz na maioria das reuniões, quando é uma reunião com um número muito grande de pessoas. E esses são os dashboards que a gente usa para acompanhar os pedidos, a velocidade de cada indicador que a gente mede. E é legal porque na Black Friday, que é o dia mais importante para o e-commerce, o dia mais importante do ano para a Vetex, a gente fica reunido nessa sala, nesse grande salão, né, 24 horas por dia, acompanhando os números, trabalhando. E aí, claro, a gente não vai ficar 24 horas por dia trabalhando, então o pessoal fica jogando videogame, comendo pizza. É um dia de muito trabalho, mas é um dia de muita diversão e muita parceria. E é tudo nessa sala, então, nesse espaço, ele tem o pessoal da Vetex tem um carinho muito grande por ele. Mostrando mais algumas fotos. Rodrigo, tem pergunta. Pode Você falar. quer que eu coloque alguma coisa para você já? Pode colocar, vamos responder. Tá. Estão colocando aqui para a gente, foi o Jonathan. Precisa ser expert em programação para trabalhar na Vetex? Excelente pergunta. Eu vou tentar falar mais sobre isso quando a gente entrar mais especificamente nas áreas, mas a resposta é com certeza não. Existem muitas vagas que não são para programadores. Inclusive, eu não sei nada, sei pouquíssimo de programação, e para mim a vaga especificamente não tem nada a ver com programação. Então, isso é zero um pré-requisito. E até para as vagas de programação, que é a vaga do time de engenharia, existe flexibilidade para a pessoa, principalmente se for um estagiário, se for uma pessoa com menos experiência, para ela aprender on the job, que a gente chama, né? Então, tem um primeiro projeto que vai fazer com que ela aprenda e desenvolva as ferramentas necessárias, aprenda a programar esse tipo de coisa. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar as outras perguntas, porque uma é falando sobre conhecimento prévio para você entrar no processo seletivo e a outra o quanto experiências ajudaram na faculdade. Então, eu vou deixar essas outras duas para a gente fazer depois, tá bom? Tá bom, tranquilo. Então, só terminando as fotos do escritório, estou com saudade dele. E, por último, sobre essa parte, eu vou tentar explicar mais ou menos as áreas que existem dentro da Vetex e as áreas que têm espaço. Aqui eu coloquei para engenheiros, mas, para falar a verdade, é para qualquer pessoa que esteja interessada. Então, se você faz ADM, se você faz psicologia, se você faz comunicação, qualquer curso é muito aceito, e isso é de verdade, não existe um preconceito com nenhum curso. E é só você não precisa ter experiência prévia para a maioria das funções, principalmente no caso do estagiário. É só você, de fato, estar motivado e ter vontade de aprender e estar conectado com essa cultura da empresa que eu falei. Então, primeiro falando sobre produto, que é a minha área. A área de produto, ela trabalha no desenvolvimento das ferramentas e das funcionalidades da plataforma, só que não do ponto de vista da programação. O que o produto faz é fazer um meio de campo entre os nossos consumidores que querem algumas ferramentas específicas, que querem tais funcionalidades, e o time de engenharia, que é quem vai de fato programar. Então, o time de produto ele entende as necessidades dos clientes e traduz isso de uma forma que o time de engenharia possa ser eficiente e possa produzir a plataforma, as funcionalidades esperadas, né? É basicamente isso. Existem várias coisas dentro do time de produto, mas eu vou tentar simplificar. E para estagiários, a gente tem vagas em Product Operations e Product Marketing, que é a minha área no caso. No momento não está aberto, mas eu sei que vai abrir em breve, então fiquem de olho. A segunda grande área, e essa é a que tem estágio, a maior oferta de estágio possível,
é Growth Operations. A área de Growth como um todo, toda a área da VTEX tem umas 500 pessoas, todo mundo que está relacionado ao crescimento geográfico da VTEX, crescimento em novos clientes, novos mercados, novas oportunidades. E a parte de Operations está muito relacionada aos indicadores, métricas, análises que vão ser feitas para suportar esse crescimento. Então, é uma área super ampla, é uma área super interessante, e essa eu tenho certeza que está com várias vagas abertas ainda, tanto para estagiário quanto para quem já está formado. A terceira área é People, que é como a gente chama recursos humanos. Maria Alice adora essa área, tenho certeza. E em People a gente também tem diversas oportunidades, tanto para estágio quanto para quem é efetivado. A gente tem People Operations, que é trabalhar, de novo, com indicadores e métricas, mas relacionados às pessoas. A gente tem People Management, enfim. Em quarto lugar, Finance. Essa é um pouquinho mais voltada para quem faz economia, administração e tem um background um pouco mais específico de finanças, mas também é super flexível. Inclusive, eu conheço uma pessoa que faz engenharia de produção, se formou agora, e ele trabalhava na área de Finance da VTEX, então também não é como se fosse algo fechado para quem faz ADM, para quem faz economia. E por último, engenharia, que dessas é a única que de fato você vai programar e escrever o código que vai gerar a plataforma. E a gente sempre tem um programa de software engineering aberto para o estagiário. E além disso, existem outras vagas que vocês podem encontrar também no site da VTEX, está tudo disponível. Aqui eu tentei dar um overview geral, se vocês quiserem entender mais sobre alguma que pareceu mais interessante, podem perguntar, mas eu acho que de forma geral é isso. E aí, por último, eu queria dar algumas dicas para o processo seletivo da VTEX. Basicamente, o processo da VTEX é composto por uma prova, que é uma prova de raciocínio lógico, junto com análise de currículo, e depois dessa prova você vai ser direcionado para fazer algumas entrevistas. Essas entrevistas são com pessoas da sua área, são com pessoas de outras áreas, isso pode variar bastante, e o formato da entrevista varia também. Então, por exemplo, se você estiver fazendo entrevista para um cargo de engenharia, você provavelmente vai ter uma coding challenge, que eles chamam, que é você resolver um probleminha de programação durante a entrevista, dependendo do seu cargo. Não é nada super complexo, mas é para testar a sua habilidade de resolução de problemas voltada para a engenharia. Da mesma forma, para a área de produto, você pode acabar fazendo um case de negócios mesmo, resolvendo um case ao longo da sua entrevista. Então, como eu falei, isso varia, mas de forma geral, o que é constante você vai ter uma prova de raciocínio lógico e depois você vai ter algumas entrevistas. E aí, a primeira coisa conheça e incorpore os nossos valores. Como eu falei, a VTEX tem uma cultura muito forte. E para a gente manter essa cultura, é necessário que as pessoas que entrem se identifiquem com esses valores. Então, eu acho que a primeira coisa é você pesquisar, vai no site da VTEX para entender mais sobre a nossa cultura, sobre os nossos valores, para ter certeza e você tentar internalizar isso ao máximo, porque na entrevista você vai conseguir se conectar mais com o seu entrevistador, você vai conseguir mostrar que você, de fato, tem fit cultural com a empresa. Segunda dica, que essa eu vivi na pele, fez muita diferença para mim, foi participar do Desafio Tetrix. Eu participei da edição do ano passado, foi a primeira edição do desafio, e isso abriu muitas portas para mim, tanto na VTEX quanto fora da VTEX, mas falando especificamente da VTEX, depois do desafio, várias pessoas entraram em contato, perguntando se eu estava interessado em estagiar, e mesmo que naquele momento eu já tivesse com outro estágio, não estivesse procurando, quando eu tive interesse, foi muito fácil retomar essa conexão por causa do desafio. Então, eu acho que essa dica é fundamental. Não só o desafio Tetrix, mas todos os desafios universitários que vocês tiverem interesse, que vocês encontrarem, participem, se engajem, se dediquem, porque vai sempre valer a pena. Sempre, no mínimo, vai ser um aprendizado que você vai ficar, e normalmente vai ser muito mais que isso. Normalmente você vai fazer conexões, você vai se aproximar de uma empresa, e no caso da VTEX foi uma coisa que fez muita diferença para mim. Terceira coisa, estudem para a prova de raciocínio lógico. Isso eu posso falar de primeira mão, que não é uma prova fácil, não é uma prova que todo mundo passa, então, e assim, não é uma prova muito focada em matemática, então se vocês estão preocupados de ter que fazer muita conta, não é essa a pegada.
são 6 sessões a prova e só uma delas é de raciocínio matemático. O que essa prova tenta fazer é medir o raciocínio lógico de uma maneira que não vai ser prejudicial para alguém que é de humanas, para alguém que não faz um curso que está relacionado com matemática. Então, estudem raciocínio lógico mesmo, treinem, façam prova de raciocínio lógico, que tem bastante disponível na internet, estudem esses assuntos que vai ser legal. Quarto ponto é vocês entenderem mais sobre a VTEX antes da entrevista. Então, não é esperado que na entrevista você saiba tudo, você entenda os detalhes da plataforma, porque, como eu falei, a maioria das pessoas que está na VTEX não entende todos os detalhes, incluindo eu, mas quanto mais vocês souberem, mais vai mostrar para os seus entrevistadores que você está interessado, que você, de fato, está engajado com a empresa. Então, acho que é bem legal vocês pesquisarem sobre a VTEX, verem as notícias que saíram sobre a VTEX, entrarem no nosso site, pesquisar nossas funcionalidades, nossos produtos e até entender um pouquinho mais sobre e-commerce, que não é um pré-requisito você ter esse conhecimento prévio, mas que é muito bem-vindo. E, por último, seja você mesmo. Eu acho que isso não é uma dica para o processo seletivo da VTEX, é uma dica para qualquer processo seletivo. Sejam honestos e sejam você mesmo, porque, no final das contas, é isso que vale, é isso que importa. E era isso. Agora eu queria abrir para as perguntas, como a Alice falou, e se vocês depois quiserem perguntar mais coisa, podem me mandar e-mail, super à vontade. E, por favor, entrem no site de carreiras da VTEX, esse URL aqui que eu coloquei. Lá vão ter todas as vagas abertas, tanto para estágio, quanto para não estágio, quanto para quem já está formado. E fiquem de olho, porque sempre abrem vagas novas. Show de bola, Rodrigo. Estou aqui abrindo as perguntas, né? Temos algumas aqui para você, né? Primeiro dizer que o pessoal está super parabenizando aí no chat, né? Parabéns, Rodrigo, parabéns pela palestra, show de bola. Então, tem aqui, de Belém, para você, de Belém do Pará, todo mundo aqui dando parabéns. Valeu? Tem uma pergunta aqui que tem a ver com... Peraí, deixa eu ver aqui. Só os vencedores do desafio Tetrix, como você tem porta de entrada na empresa? Tá, essa pergunta é legal. O desafio, por si só, ele não tem nenhuma relação com o processo seletivo. A gente faz o desafio por causa do prêmio, por causa da experiência. Só para constar, o prêmio é uma viagem ao redor do mundo com tudo pago, então, por si só, já é motivo suficiente para fazer o desafio e não está relacionado ao processo seletivo da VTEX. Mas o que acontece para quem chega na etapa presencial, você acaba tendo contato com as pessoas da VTEX, você acaba se relacionando com o pessoal que vai estar lá e, naturalmente, se acharem você qualificado, se te acharem competente, vão ter interesse de trazer para a empresa. Porque, como eu falei, a VTEX está o tempo todo buscando talentos, precisando de talentos. Então, todo mundo está o tempo todo nessa busca por pessoas qualificadas. Então, você não precisa ganhar. Eu não ganhei, eu fiquei em segundo lugar. E 6 pessoas que participaram da semifinal e da final comigo entraram na VTEX depois do desafio. Algumas entraram logo depois, outras, como eu, entraram um pouquinho mais tarde, mas você não precisa ganhar. Você tem que mostrar que você mostrar suas competências e se relacionar com as pessoas, construir esse networking, que no final vai ser importante. Mas não existe uma relação direta entre o processo seletivo e o desafio. Se você ganha o desafio, você não necessariamente vai entrar na VTEX ou vai ter alguma porta de entrada facilitada para entrar na VTEX. Beleza. Temos outra aqui. Vamos lá. Vocês exigem algum conhecimento prévio, contato com tecnologia e e-commerce na hora do processo seletivo? Eu ia te falar para você descompartilhar, para você ficar com a tela cheia aí. O que você acha? Tá bom. Beleza. Boa. Então, aqui, eu fico até com mais espaço para ver as perguntas para você. Então, não é exigido conhecimento prévio de forma geral. Claro que se você estiver aplicando para uma vaga de programação, se for um estágio, isso é conversável, mas de forma geral você tem que saber alguma coisa de programação, mesmo que seja o básico. Só que aplicando para uma vaga de outra área, provavelmente você não vai precisar de conhecimento prévio.
E aí, o que que eu digo o que que é conhecimento prévio, né? É você conhecer termos da indústria, você entender como é que o mercado de e-commerce funciona de maneira específica. Isso não é cobrado. Mas, como eu falei, o seu interesse, ele é muito bem visto. Então, se vocês pesquisarem, se vocês souberem quais são as principais empresas de e-commerce no Brasil, quais são os canais principais do e-commerce, são coisas que vão ser valorizadas. Então, assim, você não vai ter sua primeira pergunta na entrevista não vai ser cite as 5 ferramentas que o e-commerce usa. Você nunca vai ter uma coisa assim, mas o seu interesse e a sua vontade de saber sobre essas coisas vai se sobressair na entrevista. Então, a minha recomendação pesquisa sobre e-commerce, estuda um pouco sobre isso, porque é muito interessante e, de fato, se você gostar do assunto, é um bom indicador de que a VTEX é um lugar legal para você, mas isso, de forma alguma, pense que você está estudando obrigatoriamente para passar numa entrevista, porque isso não vai ser diretamente avaliado na maioria dos casos. Show. Vou te mandar outra pergunta aqui. Quais as experiências na faculdade que te ajudaram na carreira e o que você recomenda aí para o pessoal? Bom, eu acho que o que eu mais recomendo é vocês buscarem coisas além da faculdade. Então, seja qual for essa coisa, se você gostar de engenharia mecânica, vai para uma equipe de competição. Se você gostar de engenharia civil, você vai para uma equipe de construção. Mas busque o que você se interessa e corre atrás disso. A nossa universidade é ótima, mas ter a aplicação prática, ter o contato com os outros estudantes que têm o mesmo interesse que você é uma coisa fenomenal. No meu caso, com certeza foi o Consulting Club. Maria Alice sabe com certeza, eu fiquei quase 2 anos. Para quem não sabe, a Alice é coordenadora do Consulting Club, então tem esse super carinho. E eu fiquei quase 2 anos no Consulting Club, eu fui membro por 1 ano e depois virei coordenador. E, assim, é uma experiência que eu recomendo demais, tanto para quem faz engenharia de produção, quanto para quem faz outras engenharias, mas quer se envolver com essa parte de gestão, com coisas que não são tão específicas assim, tão técnicas. Eu acho que vale muito a pena. O Consulting Club, além de todo o aprendizado que você tem, além de você aprender a mexer nas ferramentas corretas e que lá na frente vão te ajudar a conseguir o estágio que você quer, o Consulting Club ele vai ser um lugar que você vai ter contato com pessoas muito boas e isso vai fazer você aprender muito. Assim como a VTEX é um lugar com uma cultura muito forte. E eu acho que você ter essa primeira experiência profissional num lugar com uma cultura tão forte, você aprende a lidar com isso, você aprende a se relacionar em meio a essa cultura e é uma coisa que é até super elogiada assim, em estágios que eu participei, em outras experiências. Os soft skills que eu desenvolvi no Consulting Club são coisas que são muito bem avaliadas, né? Então, acho que mais do que simplesmente aprender ferramentas, vai ser um lugar que você vai aprender a se relacionar, aprender a ser um profissional melhor de forma geral. Então, eu recomendo muito, mas é aquilo, busca aquela que você se identificar mais. Show. Agora tem mais uma, viu? Deixa eu ver aqui. Como a VTEX trata, no geral, a forma da efetivação do estágio? Existe um processo de trainee ou um caminho mais natural? De forma geral, é um caminho bem natural. A gente não tem um trainee. Existe agora uma coisa chamada DCS, que é Digital Commerce Specialist, que é como se fosse o trainee da VTEX. Você vai entrar assim que você se formar ou quando você estiver no último ano de graduação e você vai ficar 2 anos rodando a empresa para aprender sobre digital commerce. Então, você vai trabalhar na área de suporte, você vai trabalhar na área de produção de tudo, você vai trabalhar na área de produto, e isso vai fazer com que você desenvolva uma bagagem muito grande de e-commerce. Existem algumas pessoas que eu conheço que estão participando do DCS desse ano e estão... Travou um pouquinho, Rodrigo. Gostando pra caramba. Então, acho que super vale a oportunidade. Então, a oportunidade dura 2 anos depois que você se forma e é como se fosse um trainee, só que você você trabalha na área de produto, trabalha na área de produção de conteúdo e você acaba desenvolvendo uma bagagem grande sobre e-commerce.
Então, eu recomendo bastante. As inscrições não estão abertas nesse momento, porque a gente acabou de fechar e contratar a primeira turma, a primeira geração do DCS, mas acho que travou um pouquinho, Rodrigo. Deve estar entrando alguma mensagem para você. Bom, pessoal, deu uma travadinha ano que vem aqui. elas vão abrir de novo. E acho que é uma ótima porta de entrada. Oi, pessoal, tá tendo só uma conexão um pouquinho mais fraca lá do Rodrigo, não sei se vocês estão me ouvindo. Rodrigo, tá dando uma travadinha aí para você. Pessoal, olha, eu vou ler aqui uma última pergunta que tem do Ricardo. Se o Rodrigo estiver me ouvindo, ele vai responder também para a gente poder finalizando aí. Tem uma pergunta que é do Ricardo Pinto. Na verdade, ele quer saber como é que pode se tornar parceiro da VTEX. Ele é um docente de uma universidade pública estadual, coordena um laboratório de empreendedorismo, inovação e tecnologia. Que bom saber, Ricardo. Aqui também temos o nosso laboratório e temos uma diretoria só para isso. Em Educação Física, Esporte e Atividade Física. E quer saber como é que pode ser parceiro da VTEX. Você me ouviu, Rodrigo? Será que tem alguma coisa aberta aí que você possa fechar, de repente? Você está conseguindo me ouvir, Alice? Agora sim. Agora deu, agora no finalzinho. Pronto, agora acho que voltou. Você ouviu a pergunta que eu fiz? Voltou. Eu ouvi. Eu acho que está só demorando para minha resposta chegar. Tá, era do Ricardo Pinto, que o Ricardo ele é docente da Universidade Pública. Sim, como é que ele se aproxima de vocês? É meio que a gente né? Laboratório, consulting club, é tanta coisa que a gente Sim, verdade. Existe, só trazendo um contexto, seria muito grande com uma universidade do Nordeste que faz exatamente isso, como se fosse um laboratório dentro da VTEX, para que os alunos tenham uma primeira experiência profissional. A gente trabalha com as áreas de design, trabalha com as áreas de engenharia, então existe muito espaço para parceria com universidades, é uma coisa que a VTEX está sempre buscando, e aí eu vou pedir para você me mandar um e-mail, e aí eu vou te direcionar para a pessoa mais adequada, para a gente formalizar essa parceria. Pode ser, Ricardo? Ele deve estar ouvindo você, ele vai escrever aqui no chat, porque você não consegue ouvi-los, né? Olha lá, ele botou um muito obrigado. Boa, Ricardo. Primeiro, parabéns por sua iniciativa, é isso mesmo. Coordenar um laboratório de empreendedorismo é isso mesmo que a gente tem que fazer. O pessoal tem que transformar tudo que eles querem aí de tornar todo o aprendizado uma realidade, né? E a gente, com o laboratório de empreendedorismo, a gente faz esse maker, né? Que a gente fala, né? De fazer acontecer essa coisa mais concretude, né? Muito bom. Uhum. Ó, Rodrigo.afonso, Afonso com 2 Fs. Então, rodrigo.afonso@vetex.com.br. Esse é o e-mail dele, que ele te encaminha depois para a pessoa de contato lá na VTEX, né? Tem uma área para isso. Agora, eu queria fazer um comentário, Rodrigo. Eu não estou mais... Opa, chegou mais uma pergunta aqui, mas eu tenho que fazer uma minha também. Só um minuto, rapidinho, tá? Tá bom. Esse programa de trainee que você falou, né? Ele, quer dizer, na verdade, não é um programa que vocês chamem de trainee, mas o modelo é igualzinho, né? Porque é exatamente isso que é um programa de trainee.
Você entra, recebe um treinamento, uma capacitação para que você tenha uma ambientação geral com a empresa. Você tem o Hub Rotation, que é aquela coisa de você girar em várias áreas diferentes para você ver o que você gosta, né? E você tem essa parte de se tornar especialista em alguma área, na área que efetivamente você mostrou mais match, né? Então tem aquela coisa da conexão naquela área, e aí faz a avaliação do teu programa, se der match a área que é você e você quer a área, então acho que está muito próximo de um programa de trainee, e até 2 anos é a característica de um programa. É que a VTEX, gente, ela tem uma coisa de trazer uma nova moda, uma nova cara no mercado, né? A VTEX é inovação até no programa de trainee, mudou o nome. Eu vou mandar essa depois lá na Bruna. Mudou o nome, mas o programa tá bem parecido. Não, concordo. É um trainee praticamente. Só que a gente não chama trainee. E é uma coisa interessante, que muitas das vezes a gente vai numa empresa de grande tecnologia, eu já fiz alguns projetos, né, pela própria universidade, e as pequenas, às vezes, não sabem os nomes técnicos que tem que usar, aí usa uma nomenclatura de século passado. Aí você vai numa empresa super moderna, super tecnológica, aí ela bota um nome novo, porque ela também não quer esses nomes antigos, né? Então... Verdade. Eu fui fazer, Rodrigo, eu fui fazer um trabalho para uma empresa de TI que eles queriam fazer um plano de cargos e salários. Aí, quando eu olhei o que eles tinham de estrutura, eu falei, Jesus, o que é isso? Né? Uma startup com esses nomes. Não, gente, esquece. Esquece esse nome, supervisor. Eu falei, não, esquece, isso é década de 30, vamos trocar isso tudo aqui, né? E aí a gente foi fazendo. Mas bora, tem mais uma pergunta aqui para você, Rodrigo. Vou pegar aqui para a gente fazer. Eu acho que quando eu abro o quadro, eu boto o quadro na nossa frente, vai ficar gravado isso. Mas vamos lá. Esse DCE, né, que aí é o que ele colocou, é para estagiários ou para uma oportunidade aberta de forma ampla? Foi o Pedro Augusto que fez essa pergunta para vocês. E o outro, tá um Anonymous aí perguntando, ele falou o seguinte... qual o site que tem essas vagas? Então, eu já vou responder. A primeira coisa, tem as vagas da VTEX lá no painel de vagas, você pode achar as vagas da VTEX, e no próprio stand da VTEX, eles têm um painel de vagas. Então, dá uma olhadinha onde foi que eles colocaram disponíveis. Tá? Se não tiver lá, manda e-mail para o Rodrigo. Você já tem o e-mail dele aí, manda para o Rodrigo. O Rodrigo encaminha para a área de RH, que é a área de people, né, deles. Tá bom? Então, ó, pergunta, DCE é para estagiários? Então, na verdade é DCS. DCS. Não é no final. Digital Commerce Specialist. É uma oportunidade para quem está se formando na faculdade. Isso é um pouco flexível, então, se você está no último ano, já está com menos matéria, você pode aplicar para o DCS. Se você já se formou, já tem um pouquinho de experiência profissional, você pode aplicar para o DCS também. Então, não é nada super rígido, mas a ideia é que o público desse programa sejam essas pessoas que estão no finalzinho da faculdade. Então, é um programa full-time. Beleza. Bom, foram essas, Rodrigo, que chegaram, tá? Não estou vendo nenhuma outra, nem aqui no chat, nem no outro nosso espaço de perguntas. Você quer fazer mais alguma colocação, aí, alguma dica relevante? Rodrigo, gente, é um CR mais alto aí da engenharia de produção. Fala, Rodrigo, como é que você conseguiu fazer tudo isso aí e ainda ficar com esse CR maravilhoso? Qual é a dica? A dica é gostar. Eu acho que quanto mais coisa você pega para fazer e quanto mais coisas que você gosta você pega para fazer, você vai ter motivação para estudar para a faculdade, para fazer esses outros projetos em paralelo. Então, pelo menos eu sou uma pessoa que funciona muito assim. Acho que talvez se eu ficasse só com a faculdade, eu não teria motivação suficiente para correr atrás e estudar bastante. Então, eu acho que você tem que encontrar as formas de gostar, de aplicar o conhecimento que você está aprendendo, e isso tudo vai te mostrar o valor daquilo e vai te fazer querer mais, querer aprender, querer se desenvolver. Então, eu acho que é isso. Mesmo que pareça, ele participou de outras atividades ao longo da faculdade, como é que deu para focar na faculdade? Não, a gente tem muito tempo, né? 24 horas por dia é bastante coisa. Eu acho que o ponto é você gostar das coisas que você faz para você conseguir usar bem esse tempo. Show de bola.
Bom, pessoal, estou aqui só monitorando aqui as perguntas, mas acho que não chegaram mais perguntas não, Rodrigo. Você quer deixar uma mensagem final aí para a gente finalizar? Tá bom. Fechar? Não, só queria sugerir novamente que todo mundo pesquisa mais sobre a VTEX, conheça mais sobre esse universo de tecnologia. Eu acho que quando a gente pensa em empresas para estagiar, para trabalhar, a gente pensa em grandes indústrias, em grandes empresas, em cargos muito bem estabelecidos, carreiras muito estabelecidas, e a gente acaba, até por essa tendência de ir para o mais tradicional, a gente acaba deixando de lado oportunidades que potencialmente vão te trazer muito mais felicidade, vão te trazer muito mais retorno, tanto financeiro quanto retorno a nível pessoal. E eu acho que a VTEX é super uma dessas oportunidades. Quem nunca quis trabalhar no Google? Eu acho que todo mundo da UFRJ, todo mundo que está aqui tem a oportunidade de trabalhar no Google, só que no Rio de Janeiro, e com uma empresa genuinamente brasileira, genuinamente carioca, que é a VTEX. Então, fica aqui o convite mais uma vez. E quem quiser perguntar mais coisa, pode me mandar e-mail, fica super à vontade. E é isso. Obrigado pelo espaço, Alice. Em nome da VTEX, eu agradeço. E quando quiser, é só chamar de novo. Muito obrigada, Rodrigo. Estou encantada. E, sucesso para você. E agradecer mais uma vez a nosso patrocinador VTEX, né, de vocês estarem aqui no meio dessa loucura que está para vocês, né? Esse momento de Natal aí, com o sistema tendo que manter tudo ali no ar. Não é fácil. Eu estive na Bethesda algumas vezes naquele escritório que você está morrendo de saudade, eu também. E, assim, muito legal que a VTEX, só para vocês terem uma ideia, a gente, com o nosso MBA, né, o MBA de Gestão de Marketing, a VTEX, por 2 vezes, realizou uma disciplina, que era uma disciplina de e-commerce, dentro da própria VTEX, no dia, na semana não, na sexta-feira, no pico lá, que eles estavam enlouquecidos. O que tem essa semana? O que vai ter semana que vem? Fala aí, Rodrigo, para todo mundo. Não, essa semana caótica Black Friday, né? Que é literalmente o dia mais importante do ano. Inclusive, é um dia que a VTEX escala tanto os servidores que a gente tem um prejuízo. Assim, a gente não consegue. O nosso objetivo da Black Friday é fazer com que os nossos clientes suportem esse tranco, suportem esse aumento de tráfego, e isso faz com que a gente gaste tanto dinheiro para manter essa infraestrutura durante a Black Friday que o objetivo não é nem ter lucro, é garantir que os nossos clientes consigam ter o sucesso e fazer as vendas que são o objetivo, né? Então é um dia bem importante, uma loucura. É uma loucura. E é muito legal porque assim, eles viram à noite, né? Fica todo mundo lá trabalhando, aí rola um lanche, daqui a pouco chega pizza, sai todo mundo, sai uma equipe para comer isso, sai outra para lá. E os painéis, assim, né? Ficam alucinados lá com os indicadores, mostrando tudo que está acontecendo, monitorando todo mundo, todos os clientes. E vira e mexe vocês comemorando alguma coisa, né? Então, é realmente a Google brasileira, né? Então, gente, muito obrigada. Tudo de bom para você, Rodrigo. Felicidades. E obrigada a todos e todas que estiveram aqui conosco, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tiagão, obrigado. Tiago da Vero Solution, que está aqui dando apoio, fazendo toda essa parte aí de manter essa infraestrutura para a gente poder estar aqui. Um beijo, obrigada a todos. O pessoal está dando parabéns, ó. O Pedro, obrigada, agradeço pela palestra. O Enzo, gostei muito. Parabéns, Rodrigo. Valeu, tchau, beijo. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.